Um jovem reagiu a uma abordagem policial, só que acabou morto. Foi entre Curitiba e São José dos Pinhais. A polícia militar descobriu que a moto tinha alerta de furto e o suspeito era menor de idade e envolvido com outro crime. Aquele que o motorista de aplicativo foi jogado de uma ponte. Bom, alguém tá com dó? Marcelo Borges com as informações. Boa noite, Marcelo. Fala, Paulo Gomes, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Paraná. Paulo, lembra daquele caso do motorista de aplicativo que foi brutalmente agredido e jogado de uma ponte? Pois é, um dos envolvidos no crime, segundo as investigações da Polícia Civil, seria um adolescente. E entre a noite e a madrugada, este adolescente estaria com uma motocicleta furtada. Ele já tinha, inclusive, 2 mandados de prisão contra ele, Paulo. Com esta motocicleta, ele foi visto por policiais militares do 13º Batalhão, teria reagido à abordagem e foi morto em troca de tiros, ainda de acordo com a Polícia Militar. Os detalhes a gente traz agora aqui no Cidade Alerta Paraná. Policiais militares do 13º Batalhão, entre a noite e a madrugada, passavam aqui nesta região, bem perto da ponte, no limite entre Curitiba e a cidade de São José dos Pinhais. Aqui na beira de um rio, eles encontraram um suspeito que estava em uma motocicleta. Lá ao fundo, onde estão as viaturas da corporação. Segundo os policiais, eles tentaram abordar um adolescente que estava com a moto com alerta de furto. O adolescente reagiu e foi baleado em confronto. O local é escuro e constantemente utilizado por criminosos, justamente pela distância de residências e comércios. Casos de assassinatos, por exemplo, já foram registrados na mesma região. Esse indivíduo ele já estava com 2 mandados de prisão pela Delegacia da Criança e do Adolescente de Curitiba e estava sendo procurado. As equipes tentaram cumprir esse mandado de busca aí em momentos passados, entretanto não foi possível. Na data de hoje recebemos informações que poderia estar nesse paradeiro. Quando a equipe chegou, já foi recebida a tiros. Reagiram à injusta agressão e o indivíduo veio a óbito. De acordo com a PM, o menor, que tinha 17 anos, era um dos ladrões que jogou o motorista de aplicativo de uma ponte no início do mês de junho. Ele e os comparsas assaltaram a vítima, que por pouco não foi morta. Esse indivíduo possivelmente é o mesmo indivíduo envolvido na tentativa de assalto do Uber, onde ele foi jogado de uma ponte, agredido muitas vezes e também deram vários tiros, porém não acertaram a vítima. O adolescente morto na troca de tiros teria sido o mais violento durante a ação contra o motorista. Esse menino que tinha tatuagens no rosto e nas mãos seria a pessoa mais truculenta do bando. E ele mesmo que deu as coronhadas na cabeça do Uber e que fez os disparos aí quando jogaram o Uber da ponte. Então vejam bem, 17 anos com 2 mandados de prisão em aberto, era foragido. Sabe, ainda quer enfrentar a polícia, talvez tenha enfrentado a polícia exatamente porque tinha os mandados de prisão em aberto. Há alguns dias nós mostramos de novo essa história desse motorista do Uber, apavorado que ele está, sem condições de trabalhar, porque se você não lembra da situação, eles assaltaram esse motorista, um trabalhador, e na maldade, porque isso é coisa de malandro maldoso, jogaram este homem de uma ponte para matá-lo. Este homem passou a noite no rio, escondido, com medo, e depois ele conseguiu ser libertado. Eles queriam matar esse trabalhador do nada, por prazer em sacanear. Aí um cara desse fica solto, já com 2 mandados de prisão, vai fazendo novas vítimas, e aí? O que acontece? Com 17 anos, mesmo que eles tivessem matado o motorista do Uber, sabe qual é a pena máxima que ele teria? 3 anos, 3. Só que o juiz a cada 6 meses é obrigado a revisar a pena. Se eles tivessem matado 3 anos. Isso é uma piada, gente. Isso é uma piada, uma lei dessa. Sabe, vocês acham que uma pessoa de 17 anos já não tem conhecimento absolutamente total de que não pode matar, que não pode roubar? Eles sabem, então qual é? Hein? Pode votar, pode fazer filho, né? Fazer filho pode. Mas responder pelos seus atos não podem.
Vocês lembram, né? Na reportagem foi falado que eram 3 rapazes. Na verdade, eram 4. Um tá no colo do capeta, já. 2 se apresentaram, esses 2 aí, ó. Confessaram a participação no assalto ao motorista. Vejam bem, confessaram. Só que aí a dupla foi solta, com a condição de se comportar e usar a tornozeleira eletrônica. Só que um deles recebeu esta ordem, esta oportunidade, e o que fez? Fez mais crime. É mole. Só que agora deu ruim. Deu ruim de vez para ele, não é isso, Thiago Silva? A justiça decretou a prisão de um rapaz envolvido na tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo. A vítima chegou a ser jogada de uma ponte durante a ação dos criminosos. Renan e Pablo se apresentaram para a polícia. Ambos afirmaram que estavam no roubo. Pablo tentou jogar a culpa nos menores que estavam juntos. A ideia não era, jogar ele da ponte. Nós só ia deixar ele abandonado, assim, na estrada, assim, sabe? Teve um momento lá ainda que eu até abracei a vítima. Falei pra ele ficar de boa, que nós nem ia matar ele, nós não ia fazer nada. Daí foi parado o carro, daí os caras jogou ele da ponte. Os 2 menores tiveram a ideia de jogar da ponte? É. E por que ele foi arremessado, amarrado? Daí eu não faço ideia, senhor. Renan também usou a mesma estratégia, culpar os menores pela ação. Os 2 de menor que estavam atrás já desceram, grudaram pela perna ele e jogaram. Eu, em momento nenhum, nessa parte, eu desci do carro. Você estava dirigindo? Sim. E daí, quem que atirou contra a vítima? Não teve tiro porque a arma era um simulacro. Eu acho que ele se confundiu, não sei. Ele achou que houve tiro, mas não houve tiro. Daí, depois que vocês voltaram da ponte, vocês foram até as distribuidoras, né? Sim. Tá, e vocês compraram o que ali com os cartões? Passou um gole, acho que no valor de R$200. Pablo, ao ser interrogado, afirmou que será pai, que a namorada está grávida. Hoje ele faz uso da tornozeleira eletrônica, mesmo diante de crime grave. Tô namorando com a menina, só que ela tá grávida, Entendi. sabe? Mas não é meu. Entendi. Mas eu vou assumir a responsabilidade. Entendi. O senhor trabalha? Trabalho. Qual a sua profissão? Sou padeiro. Já Renan, assim que ganhou a liberdade, voltou para o mundo do crime. Foi flagrado na região sul de Curitiba praticando arrombamentos. Ele foi filmado após invadir uma casa para roubar uma escada. Cheguei lá, tava ligada a luz. E daí, a hora que eu entrei, assim, falei pra ela, fica no carro que tem gente ali dentro, então. Aí eu entrei, deixei ela e meu filho no carro, entrei pra ver se tinha alguém. Aí a hora que eu vi, tava tudo revirado. Roubaram a TV, roubaram uma JBL, um videogame do meu filho, reviraram a casa inteira. A liberdade é provisória, não significa impunidade. Eles vão pagar pelos atos praticados, eles vão pagar pelos crimes cometidos, vão ser condenados, mas é importante separar as coisas. Com relação aos fatos do motorista do aplicativo, pelo qual eles foram presos e agora respondem em liberdade, a justiça só concedeu a eles esse direito porque eles cumprem de fato os requisitos. O motorista de aplicativo, vítima deles, ainda se recupera dos ferimentos. Precisou mudar de endereço com medo dos ladrões. Eu estou em pânico, eu estou em remédio, estou tomando remédio, não consigo ter calma. Eu estou morando de favor, tá? Tive que deixar a casa de aluguel, não tenho renda, agora fiquei sem nada. Até para o senhor se mudar para esse novo endereço, você contou com doações? Contei com doações para poder fazer essa mudança. Com a prisão decretada, Renan é considerado foragido e agora precisa ser encontrado. Por enquanto, é o único dos 4 envolvidos que deverá ser preso por um crime que deixou um trauma que dificilmente será esquecido por um trabalhador. Não é fácil para a gente que estava trabalhando, vivendo do sustento, sustentando a família e do dia para a noite acontecer tudo o que aconteceu comigo. A vida do senhor virou de cabeça para baixo? Virou de cabeça para baixo, eu não tenho mais o que fazer. Olha só, então a direção fica ali em cima, estão falando comigo no ponto, estão me chamando a atenção, que estão dizendo que eu estou sendo muito rude com o menino, exagerando. Por quê? Por quê? Porque ele disse que ele abraçou a vítima. Ele é um homem bom, gente. Ele abraçou a vítima, fez carinho, falou para ele ficar tranquilo. Vocês viram que coisa linda?
Ele tá com a namorada, mas a namorada transou com outro, fez filho com outro, e ele tá cuidando da namorada. Nós temos que ter um coração menos duro. Nós temos que ter um coração menos duro. Não podemos achar que eles são maldosos. Afinal de contas, quiseram jogar o motorista para tomar um banho só no rio. Um mergulho. Você não tem coragem? Nós jogamos. Vai tomar um banho sim. Um calorzinho. Só que tem um detalhe, hein? Só que tem um detalhe. Eles também explicaram, além desta bondade, porque tudo foi culpa dos menores. Estavam em 4. Não viram nada. A hora que jogou, ele não viu. Ele até tampou a cara. Olha que bonzinho. Só que sabe por que eles assaltaram o motorista aplicativo? Porque eles têm boleto para pagar. Põe no ar, quero ver de novo. Não era matar, só para dar um susto na vítima, levar o carro. Nós tava com aluguel para pagar e nós tava atrás do dinheiro. Nós chamamos um Uber e demos uma voz de assalto. Queria o carro para fazer um dinheiro. Por que vocês demoraram tanto? 14 dias, nessa noite vocês se apresentam? Por conta do medo, né? População, os polícias falando que ia matar a gente. Você viu? Agora eles são medrosos. Mais isso, além de amorosos, tinha boleto, eles são medrosos. Pode jogar o cara da ponte. Vocês viram o estado do motorista, né? Todo lascado, não consegue pagar. Ele não está conseguindo pagar os boletos dele também. Só que um detalhe, hein? Vocês ouviram os 2 irmãos ali? Mas um já está sendo procurado de novo. Por quê? Porque mesmo com a medida protetiva, a possibilidade de responder em liberdade, ele continua cometendo crime. Olhem a altura da ponte, hein? Eles só queriam dar um susto no motorista. Olhem a altura da ponte. Numa madrugada, olha ali. E esse motorista arrebentou todo. Aí tem os que acreditam nesse tipo de lixo e vão lá defender. Não, mas coitadinho, pensa bem. Olha a condição da cadeia. Que absurdo, eles estão tendo que dormir de conchinha. A comida às vezes não é tão boa. Agora estão falando até que vão ter que raspar sobrancelhas. Agora, visitar esses trabalhadores não vão. Olha que inversão de valores. O trabalhador não é a vítima é o bandido que sacaneia com o trabalhador. Quanto mais eu apresento o programa policial, mais eu tenho nojo desse tipo de gente. E só tem um detalhe, hein, pessoal? Você que não se incomoda com isso, você pode ser a próxima vítima. Porque nós não sabemos qual de nós será a próxima vítima. A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. Mas, infelizmente, acontece com a gente. Vamos seguir.